Olá, um bom dia para você. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor e absorvermos esses ensinamentos para a nossa vida. Lembre quando você cursou faculdade, cursou a pré-escola, o seu ensino fundamental, ou se você ainda está fazendo isso. Como você tem absorvido os ensinamentos que estão sendo dados, passados para você na sua escola, através do seu professor, e repetindo aqueles ensinamentos, repete no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e como esses ensinamentos ficam sedimentados no nosso coração. Por quê? Porque está havendo uma repetição, e cada vez que nós estudamos de novo o mesmo tema, nós descobrimos coisas novas. E ampliamos também a nossa visão, o nosso conhecimento. E assim acontece com a palavra de Deus. Se você pega a sua Bíblia e você todo dia tem o hábito de estar lendo, de estar meditando na palavra de Deus e voltando de novo àquela leitura e voltando de novo àquela mensagem, esses ensinamentos serão sedimentados no seu coração. E sabe o que é que vai acontecer? Eles vão fazer parte da sua caminhada e você vai poder influenciar a muitos, a todos aqueles que estão ao redor de você, no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade. Então é com esse propósito que nós estamos aqui sempre, convidando você a meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em alguns versículos do Salmo 34. É um salmo de gratidão e o contexto deste salmo é o seguinte: Davi, neste salmo, está convocando a congregação a louvar o Senhor por tê-lo livrado de situações difíceis e pela bondade do Senhor para com o seu povo. Nós devemos sempre ter salmos de gratidão na nossa boca, palavras de gratidão na nossa vida, na nossa conduta, na nossa boca, expressar sempre essas palavras de gratidão ao nosso Deus, porque Ele tem nos livrado de muitas coisas, Ele tem nos protegido. E Ele se encanta, Ele deseja, Ele se deleita quando nós paramos para agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado, porque eu acordei hoje com vida. Muito obrigado, Senhor, porque os meus filhos, a minha família está protegida. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho comida na mesa todos os dias e com fartura. Muito obrigado porque eu estou conseguindo pagar a escola dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou tendo o entendimento da tua existência. Eu tenho uma convicção plena hoje de que o meu Criador vive. Ele é um Deus vivo. Então, quantas coisas nós temos para expressarmos gratidão ao nosso Deus. E veja como Davi expressou essa gratidão ao seu Deus. No Salmo 34, verso 1, nós lemos: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você está vendo a conduta de Davi? Ele diz que vai bendizer o seu Senhor em todo o tempo, em todo o momento. E sempre terá um cântico de louvor em seus lábios para oferecer a Ele. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então Davi tinha a convicção de quando ele manifestava algumas palavras de gratidão ao Senhor, o Senhor era glorificado, a sua alma também
se glorificava no Senhor, porque com certeza, quando nós nos colocamos diante de Deus para expressar a nossa gratidão, para elevar a Ele o nosso louvor, nós seremos sempre abençoados por Ele. E isso vai glorificar a nossa alma por causa desta atitude que nós tivemos. E aqueles que estão ao nosso redor verão, ouvirão e se alegrarão. Porque eles vão ver também, eles serão tocados também por essa presença de Deus. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Davi está convidando o seu povo para engrandecer ao Senhor junto com ele, para exaltar o nome do Senhor juntos, como uma congregação, como na sua congregação, no culto que você assiste, no lugar que você congrega. Você está ali numa comunidade e todos juntos estão exaltando o nome do Senhor. Todos juntos estão engrandecendo o nome do Senhor. Veja o verso 4 que Davi coloca. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Davi tinha certeza que as suas petições eram ouvidas pelo Senhor. E o Senhor, no momento dele, no momento certo, porque Ele sabe o momento certo de atender as nossas petições, Ele desce e nos acolhe. Ele desce e nos visita. Ele desce e nos atende. E Davi ainda diz, eu busquei ao Senhor, Ele me acolheu e Ele me livrou de todos os meus temores. Você tem medo de alguma coisa? Alguma situação está atemorizando você? Busque ao Senhor, Ele vai te acolher, Ele vai te livrar dos seus temores. E veja a recomendação de Davi no verso 5. Contemplai ao Senhor e sereis iluminados. Quando nós contemplamos ao Senhor, nos colocamos diante dEle, às vezes no nosso lugar secreto, onde só está você e Ele. Às vezes no culto, na sua igreja local, onde você está congregando. Quando nós contemplamos ao Senhor, nós seremos iluminados pela sua luz. E essa luz vai resplandecer no nosso rosto. Verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Você está com alguma tribulação? Tribulação nós temos todos os dias, não é verdade? Mas às vezes tem momentos na nossa vida que as tribulações são bem mais pesadas. Às vezes nos abate, às vezes choramos, às vezes nos rebelamos até. Mas sabe qual é a postura correta? Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir e Ele vai te livrar das suas tribulações. Ele vai estar com você nas suas tribulações, te ajudando, carregando você no colo, estendendo a sua mão direita para te socorrer. E você vai sentir como a sua tribulação vai se tornar leve de repente. Então clamemos ao Senhor pelos nossos momentos difíceis, quando estivermos em grandes tribulações. Pegue a sua Bíblia, leia a palavra, peça a visitação do Espírito Santo para lhe dar entendimento naquilo que você está lendo. E você vai sentir esta presença, você vai sentir esta força divina que vai lhe sustentar em meio às suas tribulações. E veja o que nós lemos no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Você tem alguma dúvida que tem anjos do Senhor ao seu redor? Tem anjos do Senhor ao redor dos seus filhos, guardando eles, principalmente naqueles momentos que você não pode estar presente e que eles podem estar sofrendo alguma influência maligna. Ore sempre e peça a Deus que coloque os seus anjos ao redor deles, para que eles não tenham o caráter corrompido pela força do mal, para que eles não percam esses princípios divinos, esses valores do caráter cristão que você está passando para ele. Porque nós podemos passar esses valores, mas tem um trabalho de manutenção aí, como toda obra. Toda obra nós podemos iniciar, nós podemos concluir aquela obra, mas depois vem toda uma vida que nós temos que dar manutenção àquilo que nós edificamos. E você está edificando a vida espiritual do seu filho. Você está edificando o caráter do seu filho, com base nos princípios bíblicos, com base nos princípios cristãos, com base no caráter de Jesus Cristo. Mas você vai precisar estar vigiando, estar acompanhando, estar dialogando com os seus filhos, para perceber se eles estão recebendo alguma influência maligna que queira corromper todos esses valores que você está semeando no coração do seu filho. Então, os anjos do Senhor estão aí para nos servir. O Senhor nos oferece os seus anjos. Vamos clamar ao Senhor sempre que Ele coloque anjos em volta da nossa família, em volta da nossa casa, em volta dos nossos filhos, em volta das nossas vidas. E em Daniel 6:22, eu vou pegar aqui a outra Bíblia que eu já deixei aberta, a passagem. Veja a experiência que Daniel passou quando ele foi lançado na cova dos leões, porque ele não queria adorar a deuses estranhos. Mas ele foi lançado nessa cova dos leões, leões famintos, que Daniel não teria nenhuma chance de escapar, porque ele estava numa cova, num lugar profundo. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Leia em Daniel, capítulo 6, verso 22. Olha o que Daniel declarou. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel fez esta declaração ao rei Dario, que foi influenciado por outros, para que o rei Dario desse esta ordem de lançar Daniel na cova dos leões, porque ele não estava se prostrando diante dos deuses persas. Era lá que ele estava vivendo nessa situação, neste momento da sua vida. E o rei Dario foi incomodado pelo Espírito de Deus. E quando amanheceu, ele foi lá para saber o que tinha acontecido lá, se realmente os leões tinham atacado a Daniel. Mas Daniel disse a ele, não, o meu Deus fechou a boca dos leões, porque ele conhece a minha inocência. Ele conhece que eu só quero adorar a Ele. Ele conhece que eu creio nele como meu Deus, o meu Salvador. E sabe o que aconteceu no coração do rei neste momento, depois desta declaração de Daniel? Leia no verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus. Ele não teve nenhum arranhão. Os leões, a boca dos leões foram fechadas pelos anjos que lá estavam. E Daniel não sofreu qualquer dano. Porque Daniel tinha um caráter justo diante do seu Deus. E tinha também um caráter justo diante do Deus, do rei da Pérsia. Aqui ele estava naquele momento submisso, devido a uma circunstância difícil que ele estava passando. Mas Daniel nunca se afastou do seu Deus, nunca deixou de crer no seu Deus. Então, os anjos estão aí sim, para nos proteger também. Eles são seres espirituais que recebem ordens divinas. E eles estão também ao nosso serviço, segundo as ordens do nosso Deus, para nos dar proteção, livramento, e não só a nós, mas a nossa família, a nossa casa, e principalmente aos nossos filhos, que por terem uma maturidade menor, por terem uma idade menor, estão muito mais sujeitos às influências malignas. Então eu lhe convido que você termine de ler este Salmo 34, que é um salmo de gratidão, um salmo onde Davi expressou a sua gratidão por tantos livramentos que ele recebeu, e não só ele, mas também o seu povo. E que nós sempre tenhamos um coração agradecido em todos os momentos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. É assim que começa esse salmo. Vamos bendizer ao nosso Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, em todas as surpresas desta vida. Porque o Senhor quer nos acolher, Ele quer nos carregar no colo, Ele quer nos proteger. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus abençoe a sua casa, os seus filhos, seus netos, os seus familiares com os livramentos, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de todos. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe as nossas mensagens, você assim estará proclamando o Evangelho no seu ciclo de amizade, nas suas redes sociais, e em outro momento nós nos encontraremos. Não esqueça que as nossas redes têm como título Vera Reflexões. Se você buscar no Facebook, no YouTube, Instagram, podcast e blog, nós temos um blog também, você vai encontrar muitas mensagens para fortalecer o seu espírito, a sua vida espiritual, e te dar esta intrepidez no espírito de não se deixar influenciar pelo mal e proteger aquelas ovelhinhas menores que estão ao seu redor. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!